Olá, mais um dia do devocional, né? Hoje é o dia 35, o 35º dia, e o tema de hoje é ossos do ofício. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo o sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Isso me chamou muito a atenção. Eliseu estava tão cheio da presença de Deus, ele estava vivendo tantos milagres de Deus, que quando o defunto, quando o morto encostou no corpo de Eliseu, automaticamente ele voltou à vida. Aquilo para provar, a grandiosidade de Deus, que até mesmo Eliseu, depois de morto, o corpo dele estava tão cheio da presença de Deus, tão fervoroso da presença de Deus, que o defunto voltou à vida. Eliseu ele foi discípulo de Elias e recebeu a porção dobrada deste. Então, quem aí, no decorrer dos 40 dias, a gente falou bastante também sobre Elias, sobre vários milagres da vida que Elias fez. Eliseu foi ensinado por Elias e recebeu porção dobrada. Elias realizou exatamente 7 milagres até o dia que foi tomado pelos céus. Já Eliseu realizou 13 milagres em vida. Assim como seu mestre, Eliseu viveu uma vida de milagres e de forma ainda mais intensa, mas também precisou encerrar a sua jornada e entrar no descanso eterno. Mas ainda faltava algo. Ainda uma medida não tinha sido alcançada para que a porção fosse realmente dobrada. Quando Deus promete a Eliseu que ele ia fazer milagres em porção dobrada do que Elias, Deus cumpre. Deus cumpriu na vida de Eliseu até mesmo depois de ele morto. Porque quando Deus promete, ele cumpre. Então, se Deus te prometeu alguma coisa, se Deus falou que ia fazer na sua vida, somente creia. Creia, porque vai acontecer. Eu creio no milagre na vida de cada um no dia de hoje, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Ele não muda e quando Ele promete, Ele cumpre. Certa vez, um defunto foi jogado sobre os seus ossos e o defunto reviveu completando a cota de 14 milagres, ou seja, a porção dobrada. O que esse milagre nos diz hoje? Nos diz de um legado, de que até os nossos ossos poderão fazer a marca do milagre. Então, até os nossos ossos, nós temos que levar conosco, a marca do milagre do Senhor. Até mesmo depois da morte, as pessoas lembrarão do poder do que Jesus fez na nossa vida e o que Jesus fez através da nossa vida, quando nós nos dispusemos a colocar realmente a nossa vida na presença do Senhor, a colocar os nossos caminhos na presença do Senhor, a fazer a vontade dele, Quando alguém faz parte de um milagre, vivendo uma vida aliançada, derramada no altar de Deus, é o que eu acabei de falar, Quando a gente vive realmente na presença de Deus e busca mesmo fazer a vontade de Deus, busca estar firme na rocha, nos dispondo a levar aquilo que nós temos de bom. Porque quando a gente tem alguma coisa boa, quando a gente consegue passar em um concurso, quando a gente tem alguma coisa boa, a gente quer aquilo que tem de bom para nós, para as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E Jesus, ele é tão maravilhoso na nossa vida e a gente tem que distribuir isso também. Ser exemplo, falar do amor de Deus, trabalhar na obra do Senhor e dividir aquilo de bom que a gente tem na nossa vida, Enraizado na presença do Altíssimo, sua existência não passa desapercebida. Mesmo morto, até os seus ossos clamam diante do Senhor. Então aqui, quantos profetas, até nos dias de hoje, um exemplo para minha vida do que Jesus trabalhou através da vida da nossa pastora Fidelcina, Eu lembro, eu era criança quando ela partiu para a glória e eu lembro de muitas coisas que ela fez e que Deus fez através da vida dela. É isso que essa palavra de hoje está querendo nos dizer, Que mesmo depois de mortos,
nós vamos deixar o nosso legado dentro da presença do Senhor. Aquele que vive uma vida marcada pelo milagre tem o DNA do sobrenatural, registrado em cada célula, em cada partícula de sua existência, e tem um lugar cativo na eternidade. Trazemos em nós a herança de outros que ousaram crer e nos deixaram um legado de milagres. Precisamos levar este legado adiante, indo além, rompendo em fé, superando as barreiras e todos os limites. Então nós precisamos entender que o legado que, no meu caso, a pastora Fidelcina deixou, e todos os pastores que passaram pela minha vida, pela minha juventude, o meu pastor de hoje, o nosso pastor, eles estão nos passando um legado, e nós temos que deixar esse legado para as próximas gerações. Nos tempos antigos, eu costumo me pegar muito me meditando como que era no tempo antigo, né? Não era todo mundo que lia, não era todo mundo que sabia da palavra de Deus, que entendia, mas como que um falava para o outro da palavra de Deus? Como que um contava os milagres de Jesus? Era conversando, era deixando o legado, contando o testemunho. Hoje a gente entra em rodinha, muitas das vezes para fazer fofoca e não para deixar o nosso legado, para deixar o nosso testemunho, o amor de Deus, o que Jesus nos deu. O que Jesus nos deu? Se eu parar para analisar e falar tudo que Jesus fez na minha vida e ainda faz, eu passo aqui, horas e horas contando, porque o Senhor, Ele é maravilhoso na minha vida. Então, quando eu tenho uma coisa boa, quando eu recebo os milagres, a partir da minha fé, a partir do momento que eu creio que Jesus pode fazer na minha vida e que Jesus pode fazer na vida de cada um, a partir do momento que a gente crê, é impossível você não receber. E aí, a partir daí, você começa a viver um legado de milagres. O milagre na minha vida, ele precisa ser testemunhado. Ele precisa permanecer e perpetuar até depois da minha morte. O que eu tenho feito para que isso permaneça? Dando bom testemunho, levando o amor de Deus, levando aquilo que Jesus me deu. Assim como Elias fez com Eliseu, né? Elias ensinou Eliseu a ter a mesma fé, a ter o legado dele, né? O legado de Jesus na vida dele. Então essa é a mensagem, que o nosso legado, que as nossas bênçãos, que a nossa fé, que o nosso testemunho, que o nosso bom exemplo, que o nosso bom testemunho venha permanecer e perpetuar, que os milagres que Jesus fez na nossa vida venham perpetuar até depois da nossa morte, até depois da nossa partida, para que aqueles que nós deixarmos para trás queiram também encontrar conosco na glória, né? Tenham a certeza que encontrarão conosco na glória. Então aqui, imagina, irmãos, você colocar um morto dentro do caixão lá, encostou nos ossos de Eliseu e ele reviveu. Quer milagre maior que isso? O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando para servir a Deus de coração e para querer esse legado na nossa vida, para querer viver o sobrenatural de Deus? Então essa é a mensagem.